de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância e também o livramento do Senhor entrando na tua casa. Declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Deus fará justiça aos seus escolhidos, dando livramento a eles por toda maldade, contrariedade e oposição espiritual. Senhor, abre os céus e dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família. Livra, Pai, livra daquilo, Senhor, que os olhos não podem ver. No nome de Jesus, que seja desfeito agora na raiz todo plano do inimigo para prejudicar, para atrasar ou até mesmo para tirar. Livra, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está com uma dor no lado direito do peito, que essa pessoa seja curada agora, seja quem for que está com uma dor ou está com um problema no lado direito do peito, eu declaro saúde agora, que essa pessoa seja curada, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por pessoas que estão com problemas complexos, problemas que não conseguem resolver, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor coloque as pessoas certas para ajudá-la, que o Senhor dê o recurso para ela resolver esse problema, que o Senhor dê a saída para ela no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, a solução de problemas impossíveis aos homens para ser resolvido. Oramos por um milagre, oramos, Senhor, para que o Senhor mude realidades. Oramos, Pai, para que a tua mão comece a mudar as coisas, comece a mudar os cenários, comece a mudar as conversas, comece a mudar as decisões, no nome de Jesus Cristo. E tira do nosso caminho, Pai, tira do nosso caminho o que não te agrada, tira do nosso caminho o que não é para agora, o que é para depois, e que o Senhor possa nos conduzir com sabedoria, o Senhor possa nos dar forças renovadas, o Senhor possa nos dar mais saúde, mais ânimo e nos faça viver e sonhar os teus sonhos. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje é um dia que nós vamos liberar uma palavra profética sobre ti e vamos fazer também uma oração profética. E desde que quando comecei essa oração, eu senti de orar pelas tuas decisões, para que você tome decisões certas. Você não pode errar. Você não pode errar. Inclusive, decisões que você tem protelado. Você está certo em ter paciência para tomar algumas decisões. Deus vai lhe dar a sabedoria que você precisa para você tomar uma decisão certa, uma decisão sem erro, sem prejuízo. O Senhor é poderoso para te conduzir a essa direção que você está buscando. E no final aqui de hoje, nós vamos orar para que o Senhor te guie a tomar essa decisão em nome de Jesus. O problema de você decidir errado é que as consequências, elas vêm muito fortes e às vezes acaba arrancando algo que era uma bênção na tua vida. Então tudo na nossa vida tem que ser pautado pela direção de Deus. O Senhor sabe o que é melhor, Ele vê o amanhã, Ele vê anos-luz, então Ele sabe todas as coisas. Eu quero dar o testemunho aqui da Luciene. Ela escreveu assim: a paz. Acompanho o canal há cerca de 1 ano e em outubro de 2024 descobri que eu tinha uma doença autoimune, lúpus, que agride muito o corpo e os órgãos. Em julho de 2025 tive uma anemia muito forte por causa dessa doença e fiquei internada 28 dias. Todos os dias eu ouvia a oração da manhã e num dia Deus usou você e falou tremendamente ao meu coração que estava me dando vitória. Quando falou o meu nome, senti isso como uma flecha no coração. Em poucos dias eu tive alta.
Deus cuida de cada detalhe. Sou grata primeiramente a Deus e por ter usado o Senhor como canal. Toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, viu? Eu creio. Amém? Eu creio. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu tinha preparado uma palavra aqui, mas o Senhor falou muito forte no meu coração quando eu estava orando a respeito de uma coisa. E tem um versículo, que é Mateus capítulo 6, verso 25. Quero ler essa passagem para você. E eu creio que essa passagem ela é chave para quem anda muito ansioso aí. Tá? Se você anda ansioso, Deus está querendo falar contigo. E sabe qual que é o problema? Às vezes nós acabamos nos precipitando por causa dessa ansiedade que mora em nós. Essa ansiedade que mora em nós. Então nós temos que ter cuidado. E digo mais, você pode ter dado essa ansiedade. Como assim? Porque, em parte, nós sabemos que nem todas as pessoas são iguais, certo? Mesmo que nasça 10 indivíduos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, todos vão ser diferentes. Todos vão ser diferentes, não se repetem, são singulares. Mas comportamentos acabam se repetindo. E esses comportamentos acabam sendo uma maldição na vida da pessoa. Então, eu quero falar hoje aqui de 3 comportamentos, tá? Eu não havia preparado essa palavra, mas o Senhor falou muito comigo e eu creio que essa palavra é luz para alguém que está aqui. Em Mateus capítulo 6, verso 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Entenda isso. A ansiedade, ela é a preocupação com o hoje e a preocupação com o amanhã. A ansiedade, ela tira a sua paz. A ansiedade lhe deixa tenso. A ansiedade lhe deixa agitado. A ansiedade lhe deixa nervoso. E há pessoas que já têm essa natureza de, estarem sempre preocupados, com medo de tudo, e pessoas que nunca conseguem desfrutar o hoje porque estão sempre, de alguma forma, tensos, preocupados, pensando no amanhã. E eu acredito que a ansiedade não pode fazer parte da nossa vida. Ainda que esse sentimento venha até nós, ele não pode ter um lugar de governo na nossa vida. Porque a pessoa ansiosa, ela tem vários gatilhos. Ela é uma pessoa que se precipita nos seus negócios, ela perde qualidade de vida, e a pessoa ansiosa, ela geralmente vai fazer mais do que ela precisa fazer de fato. E eu aprendo que isso também é um tipo de comportamento que ela adquiriu. Provavelmente ou o pai ou a mãe também eram assim, alguém da família.
porque a ansiedade também é um comportamento imitado, ainda que seja, algo relacionado aos problemas do dia a dia. A bem da verdade é que isso é um padrão que também é imitado. Isso até é uma maldição na vida da pessoa, porque é uma coisa ruim que operava no pai dela ou na mãe dela e agora opera na vida dela também. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E aqui diz algo tremendo, que assim como Deus provê para os pássaros, assim como Deus provê para os lírios do campo, Deus provê para nós. Ontem, minha esposa e minha filha, elas foram comprar num artesanato, aquelas caixinhas de passarinho. Aonde eu moro tem muito passarinho, muito passarinho, sabe? E a minha esposa foi comprar 2 casinhas de passarinho para botar lá no jardim de casa. E hoje de manhã eu estava pensando, Deus proveu 2 casas para 2 pássaros que a gente não conhece, ou vários pássaros que a gente não conhece. Ou seja, Deus tocando numa pessoa, tocou no coração da minha esposa, para comprar uma casinha para dar para um passarinho. Isso é a provisão de Deus para o passarinho. Eu estou dando só um exemplo básico. Ou seja, não é difícil para Deus mover alguém para te abençoar. Não é difícil para Deus, mover uma solução para o teu problema. Assim como a falta da casa para um pássaro, Deus proveu, tocando no coração da minha esposa e da minha filha, da mesma maneira Deus ele pode prover para nós de uma maneira extraordinária, abrindo uma oportunidade, tocando no coração de alguém. Eu sei de uma coisa, quando Deus quer te abençoar, Ele até acorda as pessoas na madrugada para interceder por você ou para te ajudar. Muitas pessoas ao longo dos anos acordaram na madrugada para orar por mim. E a pessoa, ela disse, olha, eu acordei na madrugada orando por você e clamando pela sua vida. E eu disse, obrigado, mas naquele momento eu estava dormindo. Agora, por que Deus levantou uma pessoa que eu não conheço, eu não pedi para ela levantar naquele horário? Por que Deus levantou ela? Porque de certo eu estava precisando daquela oração. De certo eu estava precisando. E Deus tem maneiras, de levantar pessoas para te abençoar. Deus tem maneiras de prover, Deus tem maneiras de te ajudar, Deus tem maneiras de resolver um problema para você que você não está conseguindo resolver. Tudo que nós precisamos é, como diz a Bíblia aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nos ansiam, o Senhor vai acrescentar. E essa ansiedade, podemos abrir assim até um campo maior relativo à ansiedade, porque eu vejo pessoas que estão sempre se endividando, porque são ansiosas, elas querem comprar coisas antes do tempo, elas querem ter coisas antes do tempo. E sempre que você vive ansioso, sempre que você quer ter coisas antes do tempo, você deixa uma dívida desnecessária no seu caminho. E há pessoas que são ansiosas, elas não sabem esperar, elas não sabem juntar, elas não sabem negociar para ter, elas querem ter de qualquer jeito. Então acabam se endividando, há uma ansiedade, leva aquela pessoa a uma compulsão, ela compra o que não precisa, ela compra o que não é para aquele tempo ainda, ela vive no imediatismo da vida e às vezes até tira prioridades para colocar, num negócio que aparece, numa situação que vem. Você não pode, tirar dinheiro do colégio dos seus filhos ou tirar o dinheiro da sua passagem de ônibus para colocar talvez numa roupa nova, porque se você tirar daqui vai faltar para cá. Então as pessoas, por causa da ansiedade da vida, não porque eu preciso, porque vai ser bom para mim,
porque eu tenho que comprar e olha só, está em liquidação, é uma promoção, eu não posso perder essa promoção, agora é o tempo, não. A gente tem que aprender a viver tranquilo. A gente tem que aprender a viver tranquilo. E um detalhe, se Deus falou para você viver sem dívidas, viva sem dívidas. Aguarde o tempo das coisas. Eu sei que para a gente ter algumas coisas é necessário se esforçar, certo? Mas tudo isso tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser gerado. Não pode ser assim uma decisão do momento. Ah, mas e se for uma oportunidade? Se for uma oportunidade que vai render para você, tudo bem. Agora, se for uma oportunidade só para você se satisfazer de algo, isso pode ser uma das piores besteiras que você pode estar fazendo na sua vida. Já faz alguns anos que Deus falou comigo, e Deus falou comigo assim, que eu não iria mais pegar dinheiro de banco. Eu não iria pegar mais emprestado. E para ninguém. Então, isso às vezes é difícil, porque esses tempos alguém me ligou e disse assim, olha, apareceu tal negócio para você. Só que eu não tinha todo o recurso. E a pessoa diz, não, mas você pega um pouco aqui, pega um pouco ali e você vai conseguir isso. Bom, mas se Deus me disse uma coisa e agora está vindo essa oportunidade e o que Deus me disse vale mais do que essa oportunidade. Então, obrigado, mas isso não é para mim. Sabe, nós temos que ter uma certa frieza nessa área financeira. Como assim frieza? Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Porque eu vejo tanta gente endividada hoje, tanta gente endividada. E o pior não é isso. Depois o culpado das más negociações, o culpado de toda essa ansiedade, o culpado é Deus. As pessoas culpam a Deus. Ah, porque Deus não me ajuda? Por que Deus fez isso na minha vida? Mas Deus não tem culpa, sabe? Da má administração, da falta de domínio próprio. Deus não tem culpa da pessoa, sabe, ter comprado coisas desnecessárias, ter feito um mau negócio. Sabe, a pessoa tem que entender. Isso é um comportamento. Esses dias eu falei para uma pessoa, vem cá, você viu que tudo que seu pai faz, eu disse exatamente isso para essa pessoa, tudo que o seu pai faz sempre foi negócio enrolado. E você está fazendo a mesma coisa na vida. Você está repetindo o mesmo comportamento. Isso é uma maldição na tua família que você vai ter que quebrar. Eu disse assim, seu pai sempre fez um negócio enrolado e você está seguindo o mesmo caminho. Eu chamei essa pessoa porque considero ela e eu disse, você tem que parar com isso, porque senão vai ter os mesmos resultados que seu pai teve. E quais foram os resultados? Você sabe quais foram os resultados. Foi ruim, péssimo. Tem momentos que nós temos que quebrar essas maldições, quebrar esses comportamentos errados e, sabe, ouvir a Deus. Quando eu falo para as pessoas nas escolas de profeta que ouvir a Deus mudou a minha vida, mudou mesmo, gente. Sabe, não é uma coisa assim que eu falo para querer, de alguma maneira, impedir uma pessoa de fazer uma coisa, mas, sabe, mudou minha vida. Ouvir a Deus mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu mudei completamente a forma de fazer negócio, a forma de olhar para o meu presente, a forma de olhar para o meu futuro, a forma de dizer não para certas coisas. Porque quando você está debaixo de uma palavra de Deus, você sabe dizer não, porque Deus disse para você que não. Então, assim, você começa a viver uma vida diferente. Eu aconselho, sabe? Se tem empreendedores que estão aqui me escutando, você teria que ser o primeiro a aprender a ouvir a Deus, meu amigo. Você não tem ideia quantos empreendedores chegam a mim. E um detalhe, por mais que você olhe uma pessoa bem-sucedida, às vezes aquela pessoa, mesmo que ela não ouça Deus, ela tem uma sensibilidade para as revelações de Deus dentro dela. É que ela não sabe ainda, então ela não dá glória para Deus. Mas foi Deus que colocou aquilo dentro dela.
Eu sei que isso é assunto para um outro momento, mas é importante você entender. Ouvir a Deus vai mudar a tua vida radicalmente. É da água para o vinho. Por isso, se você não quer repetir alguns comportamentos de ansiedade, de vida financeira enrolada, e eu ia falar de um terceiro comportamento, mas não vai dar tempo de falar hoje, eu só vou falar desses dois, até porque Deus me tocou para falar isso. Você tem que romper com essas maldições da tua vida, essas maldições de comportamento familiar, certo? Alguém ansioso, alguém da tua família era ansioso, você não precisa ser ansioso. Alguém da tua família era enrolado para os negócios, você não precisa ser enrolado para os negócios. Amém? Faça isso. Siga Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu deixo essa instrução para você. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Eu tenho alguns anúncios para você. Amanhã eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nesse domingo, às 9 da manhã, eu vou transmitir aqui. É uma palavra poderosa no quarto domingo da profecia. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? O meu segundo anúncio é que amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou dar um importante anúncio. Eu gostaria que todos vocês estivessem na oração amanhã às 6 da manhã, tá? Eu gostaria que todos vocês, por quê? Porque Deus me deu uma direção de uma campanha que vai começar na segunda-feira e essa campanha exige preparo. É por isso que eu vou lançar ela amanhã. Amanhã nós vamos encerrar essa campanha, mas eu preciso passar para você as informações dessa campanha, tá? Para você se preparar. É uma campanha diferente, tem que ter um preparo para ela. E amanhã, 6 da manhã, eu vou trazer isso para você, tá? O meu terceiro anúncio é que nós temos programa de televisão de segunda a sexta em rede nacional, na TV Bandeirantes. Tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ser uma coluna no reino, com certeza vai fazer a diferença na nossa vida. Eu sou uma coluna no reino. E se você deseja ser um parceiro doador e nos ajudar nesse programa de televisão, se Deus falar ao teu coração de você ser generoso, de você ser um parceiro doador, de você participar dessa grande obra, vá lá no meu site e veja como você pode fazer parte disso. Amém? Eu estou já há 2 anos na televisão, tudo mantido por nós e pelos nossos parceiros doadores, sem R$1 da igreja, sem R$1 da igreja. Fazem 7 anos que eu abri mão de qualquer tipo de ganho dentro da igreja, 7, 8 anos quase já, e tenho sido um semeador no reino, e quanto mais eu semeio, eu sei que Deus é poderoso. A Bíblia diz que quem planta colhe, e eu creio nisso, por isso que eu tenho plantado. Amém? E se você quer ser um parceiro doador, eu te agradeço e vou orar por você. Amém? Também quero falar dos nossos livros. Esse livro aqui, Café com Jesus, é o meu último devocional. Aqui dentro tem uma cartinha para você. Quem adquirir 2 desse livro ou adquirir o volume 1 e o volume 2, eu vou mandar de presente esse aqui, o meu caderno dos sonhos, para você anotar toda a experiência que você tem tido com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Esse caderno dos sonhos é só até domingo, tá, gente? Porque eu tenho poucas unidades dele, então eu não posso me alongar para a semana que vem. Então é só até domingo à meia-noite. Muito bem. Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixei o teu like. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe aí em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que faz aniversário dia 9 de setembro. Faz aniversário dia 9 de setembro. E o Senhor me mostrou que você tem um desejo muito grande de estar em alta velocidade na vida, mas você não consegue. Tem coisas que têm impedido você de dar começos e isso você pensa assim que isso é culpa sua. Não, isso é uma amarra espiritual na tua vida que está sendo cortada agora. Você vai começar a tocar projetos que você não conseguia tocar. Amém? O Senhor também está falando com um homem chamado David.
talvez esposo de alguém que está aí, ou ele mesmo está aí. Deus vai te abençoar, David. Eu vi chave sendo colocado nas tuas mãos, eu vi uma pasta com você e o Senhor vai te honrar. Você trabalha com vendas, Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu também quero liberar uma palavra para Marília. Marília, Deus te visita nessa hora, Deus te toca. Amém? E você está com algum problema, não sei se é mioma ou se é um problema no útero, mas o Senhor te toca agora, no nome de Jesus Cristo. Sê curada, sê abençoada, Jesus cura. Amém? Coloca a tua fé nele, Marília. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a Ti a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. E eu oro, Pai, hoje em nome de Jesus, pedindo as Tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em especial hoje, Pai, para que o Senhor dê livramento. Estamos orando por livramento, mas que o Senhor dê livramento a essa casa. Dê livramento também, Senhor, da ansiedade. Dê livramento de maus negócios. Dê livramento, Senhor, daquilo que é cilada, daquilo, Senhor, que não é inteligente, daquilo que não é sábio. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, pela restauração financeira, familiar, emocional dessa pessoa. Tira, Pai, todo o fardo que ela tem carregado e toda amarra, Senhor, tudo aquilo que está enrolado na vida dela, tudo aquilo que está travado na vida dela. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar, para que haja um rompimento na vida dela, na sua casa, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que todo problema que hoje está sem solução na vida dessa pessoa, para que o Senhor coloque a sua mão, desfaça as amarras, quebre as correntes e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado, que toda enfermidade, câncer, miomas, cistos, microcistos, todo problema de infecção, de inflamação, que essa pessoa seja curada agora, que o poder de Deus toque ela, que o poder de Deus toque ela e ela seja restaurada agora, totalmente, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento esta vida a Ti e eu te peço, traga mudanças, muda a história, muda a realidade. Traga, Pai, da tua vitória e que essa pessoa consiga fazer acertos na sua vida. Eu oro para que dívidas sejam quitadas. Eu oro para que o Senhor traga pessoas, assim como o Senhor alimenta os passarinhos, assim como o Senhor cuida dos passarinhos. Senhor, meu Deus, levanta pessoas para ajudar essa pessoa. Levanta pessoas para abrirem a porta para ela. Levanta pessoas, Pai, para ajudá-la na visão dela, no propósito dela, no destino dela, no nome de Jesus Cristo, na fé dela, Pai. Eu oro também para que dentro dessa casa todos conheçam Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que toda essa casa seja salva, como está escrito na Tua palavra. Pai, tem alguém que está com um problema nas suas cordas vocais, um problema sério nas suas cordas vocais, eu libero uma palavra de cura, de saúde. Jesus Cristo dá saúde. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro um milagre de Deus sobre a tua vida agora. Um milagre de Deus sobre a tua vida. Um milagre de Deus sobre a tua causa. Em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti, abençoo a tua casa, tua família. Senhor Jesus, a nossa fé está em ti.
Nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder. Nada é impossível para Ti, Deus, nada é impossível para Ti. E colocamos nossa vida e família diante do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Se você recebeu essa oração, abençoe alguém. Nós não podemos ser apenas, pessoas que recebem as bênçãos. Nós temos que compartilhar. Então compartilhe agora com alguém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.